Oi pessoal, tudo bem? Nossa receita de hoje vai ser uma lasanha de frango. A gente vai precisar aqui do recheio, o nosso frango, né, com molho branco, vai precisar de massa para lasanha e queijo. Essa é a minha lasanha, tá? É a forma como eu faço a minha lasanha de frango. Eu tô usando aqui mais ou menos uns 500 gramas de queijo. Aqui eu já tenho o meu molho branco também, que é caseiro, e que eu vou ensinar o passo a passo para vocês. E aqui eu tenho um pacote de massa de lasanha, ó, dessas massas prontas, massa fresca. Agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Bom, pessoal, agora vamos começar o processo para a nossa lasanha. Começando aqui pelo nosso recheio, que vai ser o nosso frango. Eu vou fazer ele desfiado, mas eu gosto primeiro de refogar ele, então vou fazer ele fritinho aqui primeiro. E aí, na sequência, coloco ele para cozinhar, para a gente poder desfiar. Uma dica muito interessante para o nosso frango também não ficar com aquele frango com cara de esbranquiçado, frango assim de canja, é a gente colocar nossa gordura para aquecer, nosso óleo. Já botei o meu óleo aqui na panela. E aí, a dica que eu tenho é colocar um pouquinho de açúcar. Vou pegar uma quantidade assim, na colher. E colocar aqui para dourar. Ó, a gente vai colocar, distribuir ele bem pela panela, ó, e esperar esse açúcar dourar. Não se preocupem e não se assustem que não vai ficar doce o nosso frango. É só para ele dar uma cor no frango. A gente passa o óleo aqui nele, ó, e aguarda dourar. Na sequência, com ele dourado, eu já mostro para vocês. Ó, pessoal, nesse processo aqui que o nosso açúcar começa a dourar, a gente espera esse outro lado aqui, que ainda tá um pouco mais clarinho, ficar nesse mesmo ponto que tá aqui, para acrescentar o nosso frango. Aqui, ó, pessoal, nosso açúcar dourou bem, a gente vai acrescentar agora o nosso frango. Não se preocupem que o frango não vai ficar doce e vai dar uma cor pro frango. A gente coloca aqui, ó. Colocou nosso frango aqui, mistura. E deixa fritar. Ó, se vocês puderem reparar, ele já vai ficar com um tom mais douradinho, ó, tá vendo? Aqui, ó. Ele já vai dourando a carne do frango e vai dar cor pra ele. Ó, se vocês verem aqui, virando ele, ó, vocês vão reparar que ele já vai estar mais coradinho. Aqui, ó, pessoal, meu frango já tá bem douradinho, ó, vou deixar ele fritar um pouquinho, ele já tá temperado, tá? Eu tô usando aqui 700 gramas de filezinho sassami pro meu recheio, que vai ser de uma lasanha grande. Vou deixar ele fritar um pouco agora. Terminar de fritar todo, vou colocar um pouquinho da água e colocar ele na pressão para conseguir desfiar. Ó, como ele tá. Já conseguiu pegar bastante cor. E fiquem tranquilos que ele não tá doce, viu? Podem testar essa dica na casa de vocês. Põe o óleo para aquecer, um pouquinho de açúcar, menos de uma colher de chá. Ou uma colherinha de chá, espalha bem na gordura, deixa dourar bem esse açúcar e aí acrescenta a carne branca que vocês tiverem. Carne de porco, carne de frango, até mesmo para carne bovina. Eu uso bastante essa dica aqui, uma diquinha que eu aprendi com a minha mãe até. Ó, como tá ficando. Agora vai fritar um pouco, na sequência eu já coloco a água e fecho pra gente levar pra pressão e desfiar ele. Aqui, ó, pessoal, ele já tá... Coloquei água nele até cobrir, ó. Ele já tá com o caldo dele bem temperado. Os temperos todos dele, ó. Agora que ele já tá com água mais ou menos até cobrir ele quase todo, vou colocar ele na pressão por uns 20, 25 minutos. Pra ele ficar em ponto bom pra desfiar. Já tô com o fogo ligado, ó.
Meu fogo já tá ligado. Agora é só colocar ele na pressão. Então, pessoal, agora esse é o resultado do nosso frango, ó. Já pegou pressão, já tá bem molinho. Ó, esse caldinho aqui que a gente colocou nele pra cozinhar. Reduziu um pouco mais, ó. Deixa eu tirar aqui um pouquinho da fumaça pra vocês verem melhor. Mas, ó, tá um caldinho bem temperado. A gente vai tirar esse caldo agora e vai reservar ele pra colocar no nosso molho. Aqui, ó, pessoal, a água do nosso frango, aquele caldo, eu já tirei, reservei. Ficou bem pouquinho, mas não tem problema. Agora, o que a gente vai fazer? Uma outra dica muito legal também é fechar novamente a panela e a gente vai sacudir para desfiar esse frango. Aqui, ó, pessoal, agora, ó, nosso frango tá aqui, tá assim, olhem bem como ele tá. Esse pouquinho de água que ficou, de caldo que ficou, não tem problema, tá? A gente vai fechar novamente a nossa panela e vai sacudir. Sacode bem. Sacode bem toda a panela. Agora, ó, depois que a gente sacudiu, a gente vai abrir nossa panela e vai ver se ele desfiou, ó. Ficou todo realmente bem desfiado. Vou pegar aqui com a colher para vocês verem bem como ficou de perto. Se você achar que não tá tão bem desfiado ou que quer um pouco mais desfiado, sacode um pouco mais a panela, ó. Mas pra mim tá num ponto bom, ó. Não precisei nem tocar, ele desfiou todo o meu frango, ó. Esse frango assim também serve para recheio de torta salgada, pastel, ó. Ficou bem desfiado pra mim, já tá no ponto bom pra eu começar a fazer meu molho. Agora pro molho, que a gente vai fazer com o frango que já tá desfiado, vai ser o mesmo truque, a mesma diquinha. Coloquei o meu óleo na panela pra aquecer, vou pegar um pouquinho de açúcar e vou colocar na panela espalhadinho, ó, pra dourar. Aqui eu não vou fritar a carne, é só pra refogar, e aí eu quero que a minha cebola dê uma douradinha. Isso, um pouquinho, espero ele dourar, ó. Aqui, ó, meu açúcar dourou, eu vou acrescentar agora. Eu tô usando aqui cebola e salsinha. Eu vou colocar pra refogar a minha cebola. Coloco ela na panela com açúcar, ó. Já dá cor instantânea. E não se preocupem, tá? Nada aqui vai ficar doce. Coloco a minha cebola. Deixo ela fritar um pouquinho. Ela já pegou cor. Isso é o que vai dar mais cor pro nosso molho. Além do frango já tá corado também, por ter dado aquela pré-fritada antes de cozinhar. Cebola fritou. Vou acrescentar agora a minha salsinha. Aí aqui o tempero é a seu gosto. Eu vou colocar junto aqui orégano. Lembrando que o meu frango já tá temperado. Aqui, ó. Agora eu vou colocar orégano. É só para dar uma refogada no nosso molho. Eu vou usar molho pronto de tomate. Coloquei um pouquinho de orégano. Mexo, ó. Enquanto ele tá refogando,
eu vou acrescentar agora o meu frango, ó. Que já também tá bem douradinho. Aí, vou colocando o meu frango, que é pra ele dar uma fritadinha junto. Ó, ficou bem desfiadinho. Acrescento, misturo. Coloco mais um pouco. Misturo. Pra ir refogando também. Agora coloco o resto do nosso frango. Deixo fritar um pouquinho antes de acrescentar o nosso molho de tomate. Aqui, ó, pessoal, nosso frango refogou bem, ó. Ficou todo sequinho, bem refogado. A gente vai adicionar agora o molho de tomate e misturar. Ó, pessoal, agora eu acrescentei um pacotinho de molho pronto de molho de tomate, ó. Que eu vou mexer, misturar para ele encorpar bem no frango. Aqui, ó. Aqui ele mexe. A gente mexe bem para incorporar o molho de tomate. Eu vou colocar ainda mais meio pacote. Vai ficar um pacote e meio de molho pronto. Aqui porque eu quero ele mais escurinho. Vou acrescentar aqui e volto com vocês. Aqui, ó. Acrescentei mais meio pacote. Mexer de novo. Vocês viram que o meu frango tava sequinho, né? Agora o que vai fazer ele ter bastante molho é aquele caldo que a gente tirou do cozimento antes de desfiar e reservou. Que agora aqui a gente deixa ele dar uma refogada nesse molho pronto e acrescenta o caldo do cozimento. Agora a gente acrescenta o nosso caldo que a gente tinha reservado, ó. Como eu quero bastante molho, coloquei aqui. Deixei só um pouquinho, ó, do caldo, porque se ele encorpar aqui agora, ele vai ferver, pegar fervura agora, dar uma engrossadinha. Se eu ver que ele secou um pouquinho, eu uso aquele restante para dar uma soltada no molho. Agora aqui, ó, misturei bem. Vou deixar ele ferver e dar uma engrossadinha nesse molho, mas sem secar muito dele, ó. Esse é o passo do molho de frango. Pronto, agora deixo ele tapado, fervendo um pouquinho. E tá pronto a parte do nosso molho. Aí a gente parte agora para a segunda parte, que é a do molho branco. Então, pessoal, agora a gente vai passar para o nosso molho branco. E aí, para o molho branco, a gente vai precisar de 2 colheres bem cheias de amido de milho. Vai precisar de noz moscada. Pode ser, quem tem em pó, pode usar em pó. Eu, como tenho ela assim, vou só ralar ela ali. E aí, em pó, pode ser meia colherzinha de chá. Vai precisar de orégano ou qualquer outro tempero que você goste de usar no seu molho branco, a gosto. E aqui eu tenho 750 ml de leite. Lembrando que eu tô fazendo uma lasanha grande, então por isso as minhas quantidades são maiores, mas você faz do tamanho que você preferir. Aqui a gente vai começar colocando o nosso amido de milho no leite para diluir. Vou colocar todo o meu amido no leite, ó. E vou diluir ele no leite antes de levar pro fogo.
Agora, com a minha panela no fogo, meu amido diluído no leite, eu vou colocar ele na panela, por enquanto em fogo bem baixo. Ó, não ficou amido no fundo, ó, ele diluiu bem. Eu vou acrescentar o meu orégano. A minha noz moscada, ó. Eu vou ralar um pouquinho dela. Deixa eu ver uma forma de vocês conseguirem ver aqui. Ó. Tá vendo que ela vai separando o orégano. É só um pouquinho para dar um leve sabor. E agora eu vou acrescentar sal. No caso, eu vou usar arisco, porque o meu arisco é de louro, para dar sabor. Vou colocar mais ou menos meia colherinha, ó, de arisco. Lembrando que o meu fogo tá ligado no fogo baixo. Agora eu vou aumentar o meu fogo, deixar ele em fogo alto. E vou começar a mexer até ele engrossar, até ele pegar ponto de engrossar, como se ele fosse ficar em ponto de mingau, mas antes que ele fique totalmente grosso, assim, um ponto mais cremoso. Na sequência eu mostro pra vocês. Aqui, ó, pessoal. Quando o meu ponto do molho fica mais ou menos assim, ó, ele já tá em ponto de mingau, tá vendo aqui pela borda, ó. A gente deixa ele só mais um pouquinho, ó. Tá bem cremoso, ó. A gente segue mexendo e deixa só mais um pouquinho pra ele encorpar bem. Ó. Tá bem cremoso. Ó, esse é o ponto do nosso molho branco, ó. Ó. A gente segue mexendo, o fogo aqui tá em fogo alto, tá? Atingiu esse ponto mais cremoso, ó. Um ponto mais para ponto de mingau, tá vendo, ó? A gente desliga o fogo e tá pronto o nosso molho pra gente começar o processo de montagem da nossa lasanha. Ó, esse é o resultado. Tá vendo, ó? Então, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês o passo a passo pra gente montar a nossa lasanha. Eu já tenho aqui a minha massa de lasanha, aqui o meu molho branco e aqui o meu molho de frango. Vou começar colocando no fundo da minha forma um pouco de molho, ó. Espalho bem. Aqui. Espalho bem esse molhinho pela forma, ó. Na camada do fundo. Agora eu vou colocar a minha massa da lasanha nele. Aqui, ó. Vou acrescentar a minha massa da lasanha. Para essa forma eu posso usar só duas por vez, ó. Coloco assim. E agora aqui eu vou colocar queijo. Coloco o queijo por cima da minha massa.
E agora aqui eu vou acrescentar o molho branco. Vou colocar mais um pedaço de queijo para fechar, ó, esse lado aqui que faltou da massa. E agora venho com o molho branco, ó. Aqui, essa é a consistência que ficou o meu molho branco caseiro, ó. Fica bem cremoso. Agora eu vou colocar ele aqui. Coloco e espalho. Espalho todo esse molho por ela. Agora, molho branco espalhado, a gente volta com mais uma massa. Duas, no caso, para minha forma. Aqui, ó. Tiro o plásticozinho de proteção dela. Coloco ela na forma. E venho com queijo novamente. Agora venho para minha camada de molho. Agora acrescento mais molho. Acrescento molho em toda essa camada. Segunda camada de molho colocada, eu volto para minha terceira camada de massa. E repito o mesmo processo, vou colocar novamente o queijo e a próxima camada de molho branco e assim por diante. Aqui, ó, pessoal, nossa montagem finalizada, ó. A minha forma deu certinho 5 camadas. Agora, a gente vai finalizar aqui, finalizei a última camada com molho branco, vou colocar queijo ralado por cima e levar para o forno para dar tempo de cozinhar a nossa massa e derreter bem o queijo. Ó, vou colocar aqui o queijo ralado, ó, por cima desse molho branco. Queijo ralado colocado, agora a gente leva pro forno. Vai durar no forno aproximadamente uns 20 minutinhos, ó. Pessoal, esse é o resultado da nossa lasanha, ó. Cozinhou. Nosso molho também. Queijinho deu uma leve gratinada, ó. Eu não deixei muito tempo, por isso que ele não ficou mais escurinho, mas ele deu uma derretida, ó. Junto com o nosso molho branco. Esse é o resultado final dela. Vou mostrar pra vocês ela cortada. Aqui agora pra vocês verem, ó, ela ficou bem molhadinha, bem úmida, ó. Aqui é bem recheada. Aqui, ó. Ela ficou bem úmida, ó.
com bastante queijo, se desmanchando. Bem recheada, bem molhadinha. Amanhã os sabores dela também se realçam mais de um dia para o outro. Uma delícia.